Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nós vamos abrir a Escritura na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler versículo 4 e versículo 5. Será um texto base para começarmos a pensar sobre nosso assunto. Hoje nós começamos uma jornada de estudos sobre cristianismo e política, ou sobre teologia política propriamente. Há uma diferença desses assuntos. Quando nós falamos de cristianismo e política, nós podemos fazer um estudo a respeito de como o cristianismo se envolveu com a política em toda a história. Mas quando nós falamos de teologia política, nós estamos falando do que a teologia cristã fala sobre este assunto. O que a Bíblia, a revelação de Deus, tem a dizer sobre política. E eu posso dizer que não apenas a revelação verbal, escrita, a Bíblia, tem a dizer sobre política, mas a revelação geral também, a criação, tem muito a dizer sobre política. O que Deus instituiu na criação também tem muitos aspectos políticos, né? E nós vamos estudar isso por muitas semanas e espero que seja muito produtivo para a nossa igreja e para todos que tiverem contato com esse assunto. 2 Coríntios 10, versículo 4 e versículo 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelos cânticos que entoamos, pela palavra que já lemos. Obrigado por este assunto que vamos observar, estudar, refletir, aprender. Que o Senhor abra nosso entendimento, que nossas armas racionais, intelectuais, emocionais sejam baixadas diante da Tua palavra, diante do que ela tem a dizer sobre muitos assuntos que talvez para nós venham a ser incômodos, venham a ser desconfortáveis, venham a provocar inicialmente algum tipo de confusão mental em nós, até que nós entendamos o que o Senhor ensina. Que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento. É isso que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de começar, nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer várias indicações de literatura para vocês no decorrer desses estudos. Há muita coisa publicada sobre isso. Em português, já, graças a Deus, há muita coisa publicada. O volume de escritos sobre esse assunto em inglês é muito maior, infinitamente maior, mas nós já temos muita coisa em português. Depois dessas indicações, eu vou entrar nesse texto e vou explicar algumas categorias aqui do texto, algumas terminologias do texto, para que nós entendamos o pensamento de Paulo a respeito do que nós vamos tratar também, a respeito de cosmovisão. E depois nós vamos para o assunto. Eu não sei se nós vamos conseguir cobrir tudo o que eu tenho para dizer nesse estudo, nesse primeiro estudo, mas eu não tenho pressa não, vocês têm pressa? Então a gente vai seguindo o fluxo que o tempo nos permitir. A primeira indicação que eu quero fazer para vocês é este livro do Dr. Pedro Dutti. Ele é brasileiro, é professor de filosofia, doutor em filosofia e pastor presbiteriano
Fé Cristã e Ação Política, publicado pela editora Ultimato. É um livro muito relevante sobre o assunto. O Dr. Pedro Dutti é um teólogo público, jovem teólogo público, de grande relevância no nosso país, um reformado, que tem contribuído bastante. Inclusive fundou uma escola de filosofia cristã, uma escola online, chamada INPS. Então os irmãos podem procurar isso na internet que vão achar. O segundo livro é Visões e Ilusões Políticas. Esse é um clássico sobre o assunto, apesar de não ser um livro antigo, mas ele se torna um clássico pela abordagem praticamente inédita a respeito do assunto, por um cristão protestante. Dr. David Koyzis é professor do nosso seminário, professor do Jonathan Edwards. Ele dá aula na nossa pós-graduação de Cristianismo e Política. E o que ele trata aqui? Ele faz uma análise de todas as principais ideologias políticas e como elas destoam do cristianismo. Qual é a diferença do pensamento político reformado calvinista, como consequência do ensino bíblico, para, por exemplo, o socialismo, comunismo, para o liberalismo, para o conservadorismo, para o nacionalismo. Há muita diferença. No nosso tempo ficou comum comparar ou entender como sinônimas as palavras cristianismo e conservadorismo. Elas não são sinônimas, certo, irmãos? Elas são diferentes. Um conservador pode ser cristão, mas não necessariamente a filosofia política conservadora é cristã. Não necessariamente. Um psiquiatra, eu acho que em inglês, chamado Anthony Daniels, ele escreve muitos livros com o pseudônimo de Theodore Dalrymple. Ele trabalhou em campos de concentração e é um conservador do ponto de vista de filosofia política. Ele escreveu inúmeros livros, tem muitos livros dele publicados em português. Ele é um conservador, mas ele é um ateu. Então, os postulados da filosofia política conservadora não chocam com o ateísmo. Não há nenhum choque em termos políticos. Não é possível um ateu ser conservador. Já o comunismo choca. Sim. No comunismo nós temos um choque direto. Nós vamos estudar isso mais a fundo. No liberalismo também nós temos um choque direto. Então, quando nós lemos grandes liberais, por exemplo, eu vou citar um aqui, o Mises, Ludwig von Mises, um economista, foi um dos membros da Escola Austríaca de Economia. Então, Mises diz no seu livro Liberalismo que o liberalismo político é incompatível com o cristianismo. Ele diz isso. Então, não apenas um comunista ou alguém que professa uma posição política mais progressista pode ser a favor do aborto. Um liberal de direita pode ser também a favor do aborto, sem nenhuma dificuldade teórica com o liberalismo. Então, o liberalismo contempla a permissão ou o apoio ao aborto. Então, Mises vai dizer que o liberalismo é antagônico ao cristianismo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso também. O nacionalismo da mesma forma, não é? Quando nós olhamos para a Alemanha nazista, nós vamos ter ali um nacionalismo muito forte, a defesa de uma raça ariana e a tentativa de se purificar aquilo com a morte de judeus. Então a posição nacionalista também é não cristã. A posição cristã em termos políticos é muito distinta, mas o grande desafio então, como cristão, dialoga com a cultura que está muito envolvida com essas escolas de pensamentos. Primeiro é entendermos o que a nossa tradição diz. Os cristãos, principalmente no nosso tempo, eles sofrem de uma amnésia histórica, né? Primeiro, eles não gostam de história. Então, quando você abandona a história, você abandona a identidade. Quem não gosta de história não sabe a identidade que tem. É muito simples provar isso quando nós olhamos para a própria tradição que pertencemos, os congregacionais.
Nós não sabemos a nossa história, nós não sabemos de onde viemos, nós não sabemos nossa teologia. Quando alguém escuta um congregacional ou uma igreja reformada congregacional cultuando, diz assim, mas isso é estranho, porque nossas igrejas não são assim. Realmente é verdade, as igrejas atuais não são assim, porque elas não têm um lastro histórico. Então, nesses estudos, primeiro eu quero pedir que vocês me amem nesses estudos, né? Porque eu vou incomodar muita gente. Eu vou tocar em alguns ídolos políticos, né? E a Escritura diz que quando colocaram a Arca de Deus no templo de Dagon, a estátua caiu. E aí levantaram a estátua. No outro dia ela caiu de novo, se quebrou. Então um ídolo não se sustenta perto da presença de Yahvé. A Bíblia, né, o cristianismo, nos fornece uma visão completa de mundo. Completa. Temos livros profundamente políticos na Escritura. Não política partidária que a gente vê hoje, mas políticos do ponto de vista da forma como o povo deve viver, como deve gerir seus recursos, como deve cuidar dos pobres, como deve lidar com os ricos, como deve lidar com as dívidas, como deve dar oportunidade a pessoas, como as classes menos beneficiadas devem ser observadas pelas classes mais beneficiadas. Então temos livros profundamente políticos. Eu posso citar, nesses termos que eu falei, em termos político-econômicos, o livro de Deuteronômio. Há muitos mandamentos ali a respeito disso. O livro de Ruth também tem muita política econômica também no livro de Ruth, né? A prática da lei da respigadura, né? Que ela colhia o que ela pegava, o que caía. Então ali é uma lei fornecida desde Moisés. Então Deus tinha uma preocupação com os pobres. O livro de Amós é profundamente político. É uma repreensão aos ricos. Jesus repreende muitas vezes a postura dos ricos, mas isso não quer dizer que a Bíblia é socialista. Não quer dizer. Não quer dizer que em Atos nós temos comunismo porque o povo repartia seus bens. Essa é uma leitura anacrônica, porque o comunismo é uma imposição ideológica. Você impõe o sistema. Na igreja primitiva nós tínhamos uma comunhão, uma comunidade. Ninguém era forçado a fazer aquilo. Não havia uma construção teórica a respeito daquilo. Era algo que fluía do coração do povo. Mas mesmo assim nós tivemos problemas ali. E a própria história de Atos nos mostra que a igreja lidou de forma errada com essas questões. Por quê? Porque a mesma igreja que estava vendendo tudo para socorrer os pobres, depois precisou de socorro, porque não tinha nada, estava pobre. Paulo pede ajuda para socorrer os irmãos. Então tudo isso precisa ser refletido, né, pela igreja, certo? Vamos para o texto. Paulo usa aqui algumas palavras que nós precisamos observá-las. Primeiro armas, depois milícia, depois fortalezas, destruição de fortalezas, né? São palavras militares que Paulo vai usar do contexto romano. Ele vai dizer: as armas da nossa milícia ou da nossa batalha não são carnais, não são pecaminosas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas? As fortalezas que são levantadas pelos sofismas, as ideias filosóficas que ignoram Deus, que ignoram o que Deus diz a respeito das coisas. Embora tenhamos palavras diferentes aqui de sofisma para ideologia, mas em termos práticos, elas são sinônimas aqui. Então, as armas da igreja são poderosas em Deus para destruir pensamentos contrários a Deus. A igreja tem essas armas que Deus deu absolutamente. No verso seguinte, no verso 5, nós temos
Outras palavras que são importantes usadas por Paulo aqui: temos conhecimento, temos pensamento e temos obediência. Então, primeiro nós temos a ideia de uma batalha, a ideia de uma guerra. Depois nós temos a ideia aqui de como o pensamento é governado, de como nós devemos usar a nossa forma de pensar. Então, aprendemos imediatamente que o cristianismo não é apenas uma questão de fé, ou melhor, deixa eu reformular essa frase. O cristianismo possui uma fé que pensa. O cristianismo possui uma fé que pensa. Então eu penso porque eu creio, isso me faz pensar. Então o povo de Deus não deve ser uma massa de manobra. O povo de Deus não deve ser um rebanho manipulado por discursos políticos, né? Eu sei que eu vou estar lidando aqui com uma série de construções, estereótipos, modelos que estão postos desde sempre. Talvez muitos de vocês nunca ouviram, que vão ouvir. Mas me amem, né? Me amem. Para muitos cristãos, política não é algo que a igreja deva se envolver. Para muitos cristãos, política é uma coisa suja, cheia de corrupção, e que não diz respeito à igreja. A igreja não deve ter nenhum tipo de envolvimento com política, e, se possível, nem falar sobre isso. É como se a ideia fosse um universo totalmente paralelo. Então vivemos a nossa vida, e para que tenhamos comunhão perfeita, nós não vamos tocar em assuntos políticos. Isso vem de uma máxima que foi plantada e ainda hoje é dita, né? Eu ouvi muitos pastores dizerem isso de púlpito, que há 3 coisas que não se discutem: política, religião e futebol. Então você não discute nenhuma das 3. Vamos lá. Se nós não discutimos religião, nós não fazemos missões. Vocês concordam? Nós não evangelizamos, porque nós vamos sempre confrontar um pensamento religioso quando nós estamos evangelizando. Se religião não se discute, a igreja também não tem sentido de existir, muito menos a pregação do evangelho, porque a pregação virá com um efeito que nós chamamos de noutético, confrontadora. Ela vai confrontar pressupostos religiosos dos próprios membros da igreja. Então, quando eu digo religião não se discute, eu estou invalidando tudo isso. Então essa frase não pode ser dita por um cristão. Em segundo lugar, quando eu digo futebol não se discute, talvez essa fosse a parte mais fácil de dizer, vamos discutir não, né? Mas deve se discutir sim, porque quando nós falamos, por exemplo, de tudo que envolve futebol não é só esporte, né? Futebol é economia, futebol é cultura, futebol é religioso também. É muito fácil, e eu fico pensando se eu estou sendo muito chato, mas eu fico observando crentes pegando a camisa do seu time dizendo assim: manto sagrado. Essa é uma linguagem totalmente religiosa, né? Para o futebol, vocês concordam? O time tem hino, né? Há uma presença religiosa na cultura, irmãos, em todas as coisas. No futebol também. Então, no futebol nós temos toda uma questão econômica, nós temos pessoas trabalhando no estádio, nós temos jornalistas trabalhando também na transmissão, nós temos preparadores físicos, professores de educação física, médicos trabalhando ali. São criados ídolos como jogadores, né? Como jogadores. Então tudo isso é discutível. Então é mais fácil, pelo menos na minha geração, era mais fácil alguém dizer, um menino dizer, na minha época, onde eu morava, na minha cultura, em Recife, era mais simples você ouvir que o menino queria ser jogador de futebol do que ser médico. Por quê? Porque eu quero entrar no estádio e ser ovacionado. Tudo isso é discutível.
Então, isso é realmente o sentido da vida. Rapidamente, se uma pesquisa na internet vai observar muitos jogadores de futebol que foram bilionários, e hoje eles estão falidos absolutamente, porque eles pararam de jogar, não é? O Pix parou de chegar e eles continuaram gastando como milionários gastavam, e o dinheiro acabou. Outros não, viraram grandes empresários, como Ronaldo Fenômeno, por exemplo, viraram grandes empresários e ainda estão trabalhando no meio empresarial, futebolístico, internacional. Então, futebol é algo que se discute porque abarca muitas coisas, envolve muitas coisas. E política? Quando nós dizemos política, não se discute. Mas quando na frente da sua casa tem um buraco tão grande que você não consegue sair do carro, você reclama de quem? De quem você reclama? Quando você vai num posto médico e, vamos dizer, o médico passa para você tomar ali um dipirona, de modo intravenoso, mas não tem dipirona, você reclama de quem? Se os seus filhos estudam em escola pública e eles voltam para casa quase toda semana, uma hora depois de terem saído, porque não tem professor, ou porque a escola está de greve, você reclama de quem? Política. E como é que política não se discute? Quando nós aqui saímos daqui da nossa cidade, vamos em direção a Campina Grande, aquela duplicação que há quanto tempo está ali? Mais de 15 anos. Começou a andar agora naquele negócio. A estrada já estava se acabando já. A gente fala de quê? De política. Quando nós falamos de pastores que precisam ser eleitos na igreja, nós estamos falando de quê? De política. A nossa tradição denominacional, congregacionalista, é democrática. Há uma política interna. Nós temos eleição de cargos. Tudo isso é política. Nós temos prestação de contas. Então há uma fiscalização do povo em relação ao que os líderes estão fazendo com os recursos. Tudo isso é política. Nós somos seres políticos, não temos como fugir disso. Então quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Alguém já falou isso. Então não temos como negligenciar isso. Mas o que é que ocorre muitas vezes? Muitos cristãos preferem não se envolver com política porque eles sabem de algum caso de escândalo que envolve algum político, que envolve algum evangélico. Eles sabem de igrejas gigantescas que têm o poder político de eleger candidatos para o seu próprio bem. Eles sabem que no meio parlamentar, no meio do exercício público da política, há desvio de dinheiro, há corrupção, há imoralidade. Eles sabem que tudo isso acontece ali. Então é mais fácil para eles dizer: nós não devemos nos envolver com isso. Nós devemos cuidar apenas da nossa vida espiritual e da nossa família. Mas as questões políticas têm muito impacto na vida da igreja. Nós vimos o que aconteceu na pandemia, quando governos de vários estados do Brasil proibiram a abertura das igrejas. Muitas coisas abriam, shoppings abriam, mas as igrejas não podiam abrir. Essa é a força do braço do Estado sobre a vida da igreja. Então, como nós não vamos pensar a respeito disso? Quando nós observamos a história recente do nosso país, o atual presidente da República estava preso, vocês se lembram disso, e um pastor chamado Ariovaldo Ramos formou uma espécie de comitê de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi para a frente da prisão pedir a soltura dele. Um pastor evangélico, com vários outros pastores evangélicos. Como os evangélicos não se envolvem com política? É claro que se envolvem. Muitos outros pastores evangélicos fizeram campanhas abertas nas suas redes sociais e nas suas igrejas para a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Eles afirmavam que era ele que iria proteger a igreja brasileira do comunismo. Ele ia defender a igreja porque o lema dele era Deus, Pátria e Família.
Uma posição nazista ou fascista não tem nenhuma dificuldade de afirmar isso, irmãos. Deus, pátria e família. Nenhuma dificuldade. Um nazista pode dizer tranquilamente: creio em Deus, sou a favor da minha pátria, porque ele é nacionalista, e eu tenho minha família. Os nazistas matavam os judeus de noite e iam escutar música clássica ao redor de uma fogueira com seus filhinhos. E a igreja fica procurando messias políticos, cristos. É até irônico, né, falar em messias políticos. Entenda aqui que, em primeiro lugar, vou deixar claro para vocês que eu não tenho compromisso ideológico nenhum. Meu compromisso é com o Evangelho. Que eu não tenho compromisso partidário nenhum. Meu compromisso é apenas com o Evangelho. Eu fui chamado para pregar o Evangelho, então, como um profeta de Deus que prega o Evangelho, eu tenho que estar sem canga nas costas para poder criticar qualquer um, à luz das Escrituras. Mas os evangélicos se envolvem nisso com muita facilidade, e eu entendo por quê. Eu entendo porque uma pessoa que está numa cidade afastada, difícil em termos econômicos, no sertão da Paraíba, por exemplo, ou qualquer outro sertão do Nordeste, quando chega lá para ela um político dizendo: vote em mim, porque eu sou conservador, eu defendo a família, eu defendo a igreja, eu defendo a liberdade religiosa, vote em mim. E depois chega outro dizendo assim: vote em mim, eu sou a favor do aborto, eu sou comunista, mas eu vou cavar um poço, você vai ter água, eu vou lhe dar cesta básica, eu vou fazer esse muro da sua casa, eu vou ajeitar o seu telhado, vote em mim e arrume mais 100 votos. Você acha que essa pessoa vota em quem? A visão de mundo em relação à política é algo muito complexo. Então, uma pessoa pode se comprometer com o espectro político apenas por uma questão prática. Vocês entendem isso, irmãos? Uma questão prática. Então, se eu tenho um candidato conservador, até um cristão sério, que não tem proposta nenhuma, e eu tenho um candidato comunista que tem um projeto bom de acessibilidade na cidade, o cadeirante vota em quem? É uma questão lógica. Agora, quando um evangélico vai para a política dizendo somente que quer glorificar o nome de Jesus, você não sabe o que ele está dizendo. Não tem plano, não tem projeto, não tem pauta. Ele vai fazer o quê? Ele pensa em quê? Ele vai alcançar quem? Os evangélicos? Então ele vai ser eleito para os evangélicos? Ou ele vai ser eleito para a cidade, para o estado, para a nação? Para glorificar a Deus, fazendo um bom trabalho ali, como cristão. Então tudo isso está posto diante de nós. É um grande desafio. Isso é um grande desafio. Quando um programa de governo faz com que o dinheiro chegue no bolso do pobre e ele tem o seu dinheiro certo, então ele gosta daquele governante. Quando o dinheirinho não chega, ele odeia aquele governante. Porque quanto mais a sociedade puder ser beneficiada pelo Estado, melhor para essas pessoas. De fato, as pessoas querem um Deus onipotente que pode fazer tudo por mim, chamado Estado. Certo? As pessoas querem isso. O Estado é um Deus onipotente que pode fazer tudo por mim. O Estado pode fazer com que eu viaje de avião, que eu nunca viajei de avião. O Estado pode fazer com que eu estude numa universidade católica particular, por meio de um financiamento para algum tipo de programa de bolsa. Então eu vou para lá. O Estado pode fazer com que eu tenha minha casa própria, facilitando para mim, dividindo em 30, 40, 50 mil anos a casa que eu vou pagar. Então, quanto mais benefícios o Estado puder me dar, mais eu o adoro. Se eu estou em instituições federais, se eu estou em instituições públicas, se eu sou concursado, mais eu adoro e me prostro ao Deus Estado, porque é Ele que me mantém. Esses são os compromissos. O brasileiro, por exemplo, tem uma coisa curiosa, de que qual é o sonho do brasileiro? O sonho do brasileiro é ser concursado.
É ser concursado. Eu quero ser concursado para que eu tenha estabilidade e nunca ninguém vai me tirar do meu trabalho, então eu estou feliz. Vai olhar o nível de inadimplência dos concursados no Brasil. Vai olhar o nível de empréstimos que eles fazem no Brasil. E tudo isso é somado, né? Quedas emocionais, suicídios, insatisfação com a vida. Ele tem uma estabilidade financeira, ele não tem estabilidade no resto da vida. Mas o brasileiro é acostumado com esse tipo de contexto, não é? Os irmãos entenderam até aqui? Então vamos lá. Primeiro nós vamos tocar num assunto aqui a respeito do calvinismo, e eu quero introduzir nossos estudos falando exatamente sobre isso, sobre a importância que o calvinismo dá a essas questões políticas. Nós vamos observar em toda a trajetória do pensamento calvinista, né? Eu não vou tocar nas outras tradições reformadas, como o luteranismo, por exemplo, ou a tradição que veio de Zwinglio, mas apenas aqui vem de Calvino. Calvino passa mais de 20 anos como pregador de Genebra, e a cidade tinha um diferencial depois que Calvino chegou ali e se tornou o principal pregador. Calvino treinou muitos pastores, mandou mais de 100 pastores para a França, mandou pastores para o Brasil, treinou muitos numa escola teológica. Calvino ajudou o consistório a desenvolver leis. Calvino era jurista, era estudioso da área das leis do seu tempo, então ele ajudou na formulação de leis, mas Calvino nunca foi político. Calvino nunca se envolveu com política de modo direto, na gestão pública, mas ele era um teólogo, um pastor, que pensava em todas as áreas, em todas as esferas. A sua principal atividade política era a sua pregação. Ele pregava o Evangelho e ele expunha o Evangelho. Embora ele desse muita ajuda, fundando hospitais, porque ele fez isso, fundando uma escola superior, que hoje nós chamamos de universidade, ele fez isso. Não somente ele, mas os reformadores fundaram escolas também. Então eles se preocupavam com as várias camadas da sociedade, para que o homem vivesse de modo melhor. Havia uma máxima em Genebra que não podia haver mendigos na cidade, e não havia. Não havia mendigos na cidade. Lembremos que Genebra se tornou um refúgio de crentes protestantes perseguidos pelo poder papal em outras nações. Então essas pessoas iam para Genebra e eram acolhidas em Genebra, e tinha trabalho em Genebra. Se alguém quisesse viver na mendicância, era convidado a sair da cidade, porque não tinha necessidade de se ter mendigos, porque o pensamento reformado influenciou toda uma estrutura social em Genebra, toda uma estrutura na Europa. Observemos ainda hoje países que foram muito influenciados pelo protestantismo em termos políticos e teológicos, e países muito influenciados pelo catolicismo romano. Observe o Brasil. Observe o Brasil. Observe a Holanda. Observe a própria França, que hoje está um caos. Mas observe o nível de desenvolvimento ocorrido ali. Observe a Inglaterra. Observe os Estados Unidos da América. Observe esses países que foram profundamente impactados pelo protestantismo e como eles são diferentes economicamente, politicamente do Brasil. O Brasil foi alvo de várias tentativas protestantes, né, na colônia, que foram fracassadas do ponto de vista político, porque tanto na era francesa, da França Antártica, como na época do Brasil holandês, as tentativas foram inicialmente políticas. Por isso que nós chamamos aquele período de protestantismo de invasão ou de imigração. Apenas com Cala, e a partir dele nós temos o protestantismo de missão. Então a perspectiva muda a partir de Cala. Mas Cala também tinha uma filosofia política para o seu ministério no Brasil. Então o calvinismo é profundamente influente nessa área. Houve uma reportagem há alguns anos, numa grande revista norte-americana, que colocou o calvinismo como uma das principais forças intelectuais do mundo.
intelectuais do mundo. Na Holanda, no final do século XIX, início do século XX, começa a surgir uma nova escola reformada chamada neocalvinismo. Isso a partir de um homem chamado Abraham Kuyper. Kuyper foi um pastor de uma igreja reformada que foi profundamente impactado pela pobreza da igreja que ele pastoreava. Ele escreveu, por causa disso, um pequeno livro sobre a pobreza, uma perspectiva reformada sobre a pobreza. Kuyper se tornou o primeiro ministro da Holanda, se licenciou do Ministério Pastoral, se tornou o primeiro ministro da Holanda e o fundador da Universidade Livre de Amsterdã, que ainda hoje permanece na Holanda. Quando toda essa gama de pensamentos de Kuyper começa a se desenvolver, a universidade é fundada sem a intervenção do Estado, por isso era chamada de Universidade Livre. Vários empresários financiaram o surgimento e a manutenção da universidade, pagando inclusive o salário dos professores. Uma série de intelectuais surgiu desse movimento de Kuyper. E um deles foi um filósofo chamado Herman Doiver, talvez o maior filósofo holandês que já existiu, um grande estudioso de Immanuel Kant, e também um filósofo que se destacou como um filósofo calvinista. Tanto Kuyper como Doiver ensinaram algo chamado o motivo básico cristão. O motivo básico cristão nada mais é do que o conceito que a teologia reformada desenvolve com base nas Escrituras de criação, queda, redenção e consumação. Consumação está somado aí à redenção. Então nós temos como motivo básico criação, queda, redenção. Observe que isso é muito importante, porque isso está ligado à visão que nós temos do mundo, à percepção que nós temos do mundo, à compreensão que nós temos do mundo, que é o que nós chamamos de cosmovisão. Tudo influencia a nossa cosmovisão. Tudo. Se você era criança e um dia alguém jogou em cima de você um gato preto e ele arranhou seu rosto, é certo, talvez hoje você não tenha muito amor por gato. Se você, quando criança, levou umas boas carreiras de um cachorro, é certo que talvez hoje você não queira muita conversa com os caninos. Se você, quando criança, teve alguma experiência traumática, qualquer que seja, possivelmente hoje você ainda tem dificuldade com aquilo, como eu tenho com vitamina de abacate. Eu já contei a vocês. A minha cosmovisão não permite que eu tome vitamina de abacate, porque eu passei 5 anos namorando com a minha esposa tomando vitamina de abacate quase todo dia, então eu não aguento, não suporto vitamina de abacate. Pode ser picolé de abacate, pode ser abacate com leite, mas vitamina de abacate não dá. Essas experiências pequenas e bobas, elas formam a nossa visão de mundo, o que nós estudamos, o que nós aprendemos, as experiências intelectuais que nós temos, experiências artísticas que nós temos, tudo isso faz parte da nossa cosmovisão. Se você pega uma criança, por exemplo, que ela é instruída desde cedo a apreciar esculturas, os seus pais têm o costume de levá-la a museus, a viajar para fora do Brasil, levá-la para ver as grandes obras de pintura, de escultura. Essa criança foi formada também ouvindo música clássica e apreciando aquele tipo de música. E você pega uma outra criança que cresce num contexto totalmente diferente, e ela cresce ouvindo Raça Negra, Chiclete com Banana. Ela cresce ouvindo, só para contrariar, vocês conhecem, né? Não é só eu que... Não é na sua época, não. Cresce ouvindo, então vamos lá. Então cresce ouvindo Gustavo Lima, Wesley Safadão. Então, você pega essas duas crianças, vamos dizer que elas tenham 10 anos. A primeira ouviu e viu toda essa cultura que a maioria das vezes é chamada de alta cultura. Você pega outra criança que nunca viu uma escultura, não sabe ler uma escultura, não sabe ler uma obra de arte. Então, a primeira criança faz uma leitura do quadro Mona Lisa. A segunda criança vai dizer: essa mulher é horrível. Vai fazer um bigode, vai fazer um negócio e vai ficar mangando daquilo ali, né? Sabe o que é mangar, né? Você sabe, né?
Pronto. A perspectiva delas é diferente sobre aquele caso. Você pega uma criança que é educada na igreja, que ela aprende a cantar, ela aprende músicas, ela é afinada. Aí você pega uma criança que nunca foi para a igreja, que nunca foi educada musicalmente, que nunca foi educada religiosamente. A visão dela de mundo é outra. Porque a experiência faz parte da formação dessas pessoas. Todas elas têm esse motivo básico: criação, queda e redenção. Isso quer dizer que qualquer visão de mundo possui esses três pilares: criação, queda e redenção. Qualquer visão. E o ateu, ele tem uma concepção de criação. O mundo é produto de uma explosão de evolução. Ele tem uma concepção de queda, ou talvez que não existe pecado no mundo, tudo é relativo, pode ser errado para você e não para mim. Ele tem uma compreensão de redenção. Talvez a redenção dele seja o próprio trabalho científico, trazendo a verdade, revelando a verdade para as pessoas. Aquele que tem uma compreensão política distinta de outro também tem esse motivo básico. Agora vamos lá para exemplos concretos. No arquivo que eu mandei para vocês, se vocês têm no celular, a página 6, eu mostro o seguinte: visões de governo político. No primeiro gráfico aí que eu... não é bem um gráfico, né? Alguma coisa que eu fiz. Nós temos em cima o Estado. Essa é uma visão esquerdista, progressista e também comunista. Nós temos o Estado no topo da pirâmide. Abaixo do Estado nós temos religião, família, educação, artes, comércio, ética e etc. O que quer dizer isso? No andar de cima está o Estado, no andar de baixo está a religião, família, educação, artes, comércio, ética, etc. Quer dizer que o Estado tem poder sobre estas outras esferas. O Estado tem o poder de determinar, de comandar, de vetar, de proibir, de fechar, de abrir, todas essas esferas. Então o que é que nós temos numa China comunista? Nós temos um controle de natalidade. As pessoas podem ter tantos filhos. E quem diz quantos filhos a pessoa vai ter? O Estado. O Estado. Nós temos um Estado dizendo: você precisa, se você ganha tanto, você precisa pagar imposto, você precisa dar parte do seu dinheiro ao Estado. O que você ganha com o seu esforço, com o seu trabalho, você precisa separar uma parte consideravelmente grande do que você ganha e dar ao Estado, para que o Estado mantenha a estrutura, toda a sua estrutura. Então, num sistema progressista comunista, o Estado é o supremo Deus. Os irmãos entenderam até aqui? O Estado é o Deus supremo, ele manda em todas as coisas que estão abaixo dele. O Estado vai dizer como você vai criar seus filhos, o Estado vai dizer como seus filhos serão educados, o Estado vai dizer que você não pode educar os seus filhos em casa, você tem que mandar para a escola obrigatoriamente. O Estado vai dizer que os seus filhos devem passar tantas horas na escola. O Estado vai dizer como as artes devem ser processadas. Então, como é que isso acontece na prática? Vamos lá, no nosso Estado brasileiro, o que nós conhecemos desde sempre como Lei Rouanet, que é um grande incentivo financeiro para a prática artística progressista e comunista no Brasil, para fomentar uma cultura progressista e comunista no Brasil. Então, o Estado banca esses artistas para fomentar essa cultura. O Estado vai dominando todas as coisas. O Estado vai dizendo o que é ético, o que é moral e o que não é moral. O Estado vai dizendo o que é casamento e o que não é casamento. O Estado vai dizendo o que é família e o que não é família. O Estado vai determinando absolutamente tudo, todas as coisas. Esse é um tipo de visão. Sim. Está sendo discutido agora no STF o termo mãe, porque eles estão vendo que esse termo mãe ofende essa cultura LGBT. Pois é. Pronto, esse é um exemplo, um bom exemplo que nosso irmão Oswaldo deu. Então, o termo mãe é um termo ofensivo. Para muitos, por exemplo, dessa vertente no ramo religioso, o termo Deus Pai é ofensivo. Você não pode chamar mais Deus de Pai, porque isso é uma opressão masculina, histórica, implantada pelo cristianismo. Deus não é Pai, mas há um grande problema nisso, porque a Bíblia diz que Ele é Pai.
Bíblia fala isso. Não é uma criação cristã. É algo que a Bíblia diz sobre isso. Mas quando a gente olha toda essa desgraça, aí a gente diz assim, não, a direita, então é a solução. Vamos lá. O segundo gráfico aí, que não é bem um gráfico, é alguma coisa, nós temos a visão individualista direitista. Por que individualista? Porque para a direita, aí eu abro parênteses aqui, liberal, que abraça a filosofia de liberalismo econômico, político, quem está no topo da pirâmide não é o Estado, é o indivíduo, certo? O indivíduo. Então, o indivíduo legisla sobre religião, família, educação, artes, comércio, ética. Ele é o senhor dessas esferas. Vocês acham que essa é uma visão cristã de mundo? Esta visão liberal não glorifica a Deus. Pastor, é possível termos alguns extratos de coisas que interessam a visão cristã, que estão nessas ideologias? É possível. É possível que nessas ideologias que nós reprovamos, tenham partes que nós observemos e venhamos a dizer, isso está certo. Mas todas essas coisas que estão certas, observem, todas essas coisas que estão certas na ideologia ou nas ideologias, são caricaturas do que o cristianismo já apresenta. Certo? Vamos lá. O que destaca numa visão esquerdista econômica? O que se destaca numa visão econômica da esquerda? O que é que vocês podem dizer para mim? Bem-estar social. O estado de bem-estar social. Né? Bem-estar social. Cuidar dos pobres. A Bíblia diz que é para cuidar dos pobres. A Bíblia tem leis para isso. Paulo recebeu uma recomendação, não esqueça dos pobres. Paulo tirava oferta nas igrejas para mandar para as igrejas pobres. Mas quando é que o socialismo diz isso? Em que ano? Em que século? Muito tempo depois do cristianismo. Muito tempo depois. O cristianismo já dizia. Então nós temos ali uma caricatura, mas a caricatura não é a imagem precisa, certo, irmãos? A imagem precisa está no cristianismo. Então, o grande problema é quando eu digo que toda a vida se resume a uma questão econômica. Esse é o problema do marxismo. Para o marxismo, o homem é um animal econômico. Tudo na humanidade se resume à economia. A luta de classes é uma luta econômica. Você tem um esquema de opressão de homens que oprimem mulheres, de patrões que oprimem empregados, do branco que oprime o negro, e tudo isso só pode ser resolvido por um caminho: revolução. Eu não quero dizer com isso, quando eu menciono que um homem não pode oprimir uma mulher, eu não quero dizer isso, viu? Eu não quero dizer que um branco não pode oprimir um negro, também não é isso. Mas o ponto aqui é que no marxismo a realidade se resume a esta questão econômica. Então, o que acontece na ideologia? Há uma maximização do problema que se torna uma visão de mundo. O que eu quero dizer com isso? O marxismo vai dizer, então, há sempre uma relação opressora entre o homem e a mulher. Então, o casamento não deveria existir. Pergunta: existem relações opressoras entre homens e mulheres? Sim. Mas existem relações opressoras entre homens e mulheres que a mulher é opressora? Existe. Tem alguma lei que protege o homem da mulher opressora? Se o homem disser à mulher assim, eu vou lhe matar amanhã, e ela for na delegacia fazer um BO, o que é que acontece com ele? Se ele chegar lá e disser assim, minha mulher disse que ia me matar amanhã, o que é que vai acontecer com ele? Não tem a mesma credibilidade. Porque naturalmente a cultura entende que o homem é mais forte. Isso é natural, não tem como extrair isso de qualquer cultura.
Mas as relações opressoras não são apenas aquelas que o marxismo aponta. Diz uma mulher que prefere cuidar da casa, dos filhos, e o marido trabalha, é uma mulher oprimida. Ela é uma mulher oprimida. E se a mulher disser assim, mas eu quero cuidar da casa dos filhos, é uma escolha minha. Não, mas você está falando isso porque você é oprimida. É alienada. Você foi formada desse jeito. Você não quer isso. Você quer liberdade. Diz, não, mas eu quero isso. Não, você não quer. Você não sabe o que você quer. O Estado sabe o que você quer. Você não deve viver debaixo desse jugo. Mas quando nós observamos a visão liberal, vocês acham que é incoerente um pensamento liberal de direita pensar assim: deveríamos liberar o uso de drogas, legalizar o uso da maconha? Vocês acham que é incoerente com a direita liberal? Não é não, irmãos. Vocês acham que é incoerente com a direita liberal, um liberal econômico dizer assim: eu sou a favor do aborto? Não é incoerente com a direita liberal. Se o indivíduo está no topo, então a mulher tem poder sobre o seu próprio corpo, inclusive de matar o outro corpo que está dentro dela. E a mulher que estava no ventre dela, se fosse uma menina, não tinha poder sobre o seu próprio corpo. Isso é completamente compatível com a visão liberal. Mas, como eu fiz um adendo lá em relação à visão socialista em termos econômicos, vamos para a visão liberal. A visão liberal vai dizer assim, é um dos destaques, né, em termos de economia: a propriedade privada não pode ser violada. Isso é um bem particular da pessoa, que a pessoa conquistou. Será que isso está certo? A Escritura diz o seguinte: não furtarás, não cobiçarás nada do teu próximo. Isso inclui propriedade privada. Não cobiçarás o jumento do teu próximo, o servo do teu próximo. O que for do teu próximo é do teu próximo. O liberalismo disse isso quando? E a Bíblia disse isso quando? Irmãos, entendem? Eu afirmo que a Bíblia afirma. Mas quando alguém me diz, mas nós precisamos nos preocupar com os pobres, eu digo como? Eu digo o que como cristão? Está certo. E quando o outro me diz, mas a gente precisa proteger a propriedade privada das pessoas, eu digo também, está certo. Isso não quer dizer que eu abracei um pacote, nem quer dizer que eu abracei outro pacote. Isso quer dizer que eu estou afirmando que está posto na revelação de Deus. Um outro pensamento, outra cosmovisão, é uma visão pseudo-cristã ou falsamente cristã. Então, para essa visão, ela é diferente das anteriores. Na primeira, o Estado no topo; na segunda, o indivíduo no topo; na terceira, Satanás está no topo. Então, para essa visão pseudo-cristã, Satanás governa a religião, Satanás governa a família, Satanás governa a educação, Satanás governa a arte, Satanás governa o comércio, Satanás governa eu e você. Amém? Não, graças a Deus. Está repreendido, Satanás, né? Diga. Quanto a essa visão da sociologia, mais essa questão marxista, na verdade, esse assistencialismo, diferencia da Bíblia, porque a Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar também não come. Já com essa visão paternalista, aí diz o seguinte: se você não quer trabalhar, o Estado tem que pagar. E hoje, nos dias de hoje, nessa região, o pessoal está doido atrás de profissionais, principalmente na área da costura. E não tem, porque as pessoas dizem o seguinte: eu vou trabalhar para você, agora você não pode assinar minha carteira. Aí o cara não pode usar dentro da empresa dele, porque se chegar a fiscalização ele vai ser multado. Ele diz: porque se assinar minha carteira eu vou perder o meu auxílio. Sim. Então, hoje está uma situação dessa. Né? Pronto, esse já é o ponto que o marxismo distorce. Que a posição marxista vai distorcer a visão do mundo cristão. Quando o marxismo afirma o cuidado com o pobre, ele não adota a visão cristã. Ele pega apenas o que o cristianismo diz e ele reformula toda aquela questão, porque o próprio pensamento progressista tem uma concepção de criação, queda e redenção. Então, qual é a redenção? A redenção é econômica, ela é política.
ela não é em Cristo. Então eu tenho redenção quando o proletariado em revolução se levanta contra os capitalistas. Aí eu tenho redenção, eu tenho salvação nisso. Então um cristão não pode abraçar a visão de mundo marxista, porque não condiz com o cristianismo. Ele pode reconhecer sombras do cristianismo, mas aquilo não é cristianismo. Da mesma forma, do ponto de vista individualista, do liberalismo. Existem sombras, mas aquilo não é o cristianismo. Quando se diz, veja só, você tem um cidadão trabalhando com a barraquinha de pipoca dele. Está lá, trabalhando. Criou seus filhos com a barraquinha de pipoca. Aí de repente o Estado vem e diz, você não pode ficar aqui, não. Você não paga imposto para ficar aqui. Mas eu vou. Vocês viram na pandemia? O camarada vendendo um cachorro quente. Eu só tenho essa forma de sustentar minha família. Você não pode ficar aqui. Apreende a carrocinha dele, leva, toma e leva. Esse é o poder absoluto do Estado sobre o indivíduo. É o Estado engolindo o indivíduo, desrespeitando inclusive sua liberdade, porque é o Estado que diz o que é liberdade, não é o indivíduo que vive a sua liberdade, né? Inclusive tolhendo a liberdade do indivíduo de ir e vir. Mas quando nós pensamos em todo esse espectro ideológico, a gente fica meio que desesperado, né? E agora? Como é que vai ser? Mas vai chegar lá, não tenho paciência, que a gente vai construir uma série de raciocínios. A última visão, depois dessa pseudo-cristã, é a visão cristã, que Deus está no topo da pirâmide. Abaixo dela está religião, família, educação, artes, comércio e ética. Deus é o supremo governante de tudo isso. Mas qual é o desafio? Como viver essa visão e como implementar essa visão num estado secular? Via de regra, todos os estados do planeta Terra. Todos, né? Inclusive uma nação dita cristã como a Inglaterra está absolutamente destruída do ponto de vista social, do ponto de vista religioso, né? Então, como nós devemos lidar com esse desafio de implementar uma visão cristã no mundo? Em primeiro lugar, eu preciso dizer que não é por meio da guerra. Segundo, não é por meio de uma teologia do domínio. Vamos tomar conta de todas as áreas e vamos destruir todos os ímpios e vamos implementar o reino dos céus. Não é isso, cara. Porque Jesus estava no Império Romano e os apóstolos estavam no Império Romano. E isso não foi ensinado. Nós lemos mais cedo a posição de Pedro em relação à perseguição do Estado romano aos crentes. Pedro disse: santificai-vos e respondam com mansidão e temor a todos que pedirem a razão da esperança que há em vós. Pedro não diz assim: vamos para cima, vamos para cima, vamos para a guerra. Pedro não incentiva uma revolução, uma rebelião. Nem Jesus fez isso. A grande revolução dos cristãos se dá no âmbito da pregação para a transformação da realidade. Então a igreja prega e ela ajuda as pessoas a entenderem agora o mundo segundo Deus. Isso vai gerar muita transformação. Muita transformação. Na página de número 7, lá embaixo, no final da página, eu vou citar aqui um sociólogo, cientista político, chamado Thomas Sowell. Sowell é um cientista político negro, norte-americano, conservador, que tem escrito muitas obras desfazendo muitas falácias, inclusive a respeito dessa questão de luta de classes. Mas aqui, nesse livro que ele publicou há alguns anos, nós temos em português, chamado Conflitos e Visões, Origens Ideológicas das Lutas Políticas. Ele diz o seguinte: diferenças na visão da natureza humana refletem-se em diferenças na visão dos processos sociais.
Isso não significa apenas que os processos sociais são vistos como atenuadores das fraquezas da natureza humana em uma visão e como agravadores em outra visão. A própria forma de funcionar e de não funcionar dos processos sociais é vista de modo diferente. Os processos sociais englobam uma enorme gama de elementos, do idioma até a guerra, do amor aos sistemas econômicos. Ele diz algo muito importante aqui, que se nós temos uma visão a respeito da natureza humana diferente das Escrituras, isso terá várias implicações sociais e políticas. O que é o ser humano? Nós vamos ter, a partir disso, vários problemas políticos. O que é o ser humano? O ser humano é a imagem e semelhança do Criador, então ele deve viver com dignidade. Mas o que é o ser humano? Se o ser humano é um animal político, aí nós temos outro problema. Se o ser humano é um animal político, sabe como é que você trata o ser humano? Você coloca o ser humano numa jaula e você força, por causa do sistema, aquela mulher ter 5 filhos para ganhar 5 pensões do governo. E você não tem uma saída para escoamento. Você não tem uma porta para ascensão econômica do indivíduo. Você tem uma porta para ele descer para o fundo do poço. Então virou profissão ganhar o dinheiro do Estado com isso. Se eu posso ter um dinheiro do Estado para me manter, mesmo que seja na miséria, eu vou fazer. E o Estado vai se alegrando com isso, ele vai inchando. Aí quando chega numa campanha política, o que é que diz o candidato que usa esses meios? Se você votar naquele, ele vai cortar o benefício social que você tem. Você tem que votar em mim. Então você tem as pessoas num cabresto, e as pessoas ficam com medo. Elas ficam com medo. Eu só tenho isso, eu vou perder isso. Mas aí você vai observar várias realidades. Irmãos, o que eu vou falar aqui são realidades. São realidades. E eu não falo isso com arrogância, nem com felicidade. Mas você vai entrar em muitas casas, em favelas terríveis, com TV de mais de 50 polegadas. Com motocicletas importadas. Essa é uma realidade. Pelo poder do tráfico. Você acha mesmo que se o Estado quisesse não acabava com o tráfico no Brasil? O tráfico é rentável. Será que o YouTube vai cortar isso? O tráfico é rentável. De onde vem os dinheiros que vão para a escola de samba? De onde vem? De onde vem o dinheiro que vai para o tráfico de drogas no Brasil? Quem abre as fronteiras para a droga entrar, vindas de vários lugares da América Latina? Para o Brasil é interessante ter uma política corrupta e suja, que menospreza e abate o ser humano. E ao mesmo tempo diz: nós estamos aqui para lhe ajudar. Nós estamos aqui para fazer você comer carne, comer picanha. Nós estamos aqui para lhe dar uma ascensão social. Do outro lado, o discurso vai ser também messiânico. Não, esse lado é opressor. Nós é que vamos libertar você. Nós vamos proteger a sua família, nós vamos lhe dar emprego, nós vamos lhe dar condições econômicas melhores. E os cristãos ficam assim, olhando para um lado, olhando para o outro. Eu vou escolher o menos ruim. O menos ruim é esse, então eu vou escolher esse aqui. Mas o problema não é esse. O problema não é escolher o menos ruim, porque no ato político do voto você tem que escolher o menos ruim muitas vezes. Você não tem saída. Então eu vou escolher esse porque ali é pior. O problema não é esse. O problema é a cegueira política. O problema é a cegueira política. Eu já vi crente me dizer assim: pastor, para mim é Deus no céu e Lula na terra. O outro disse: não, para mim é Deus no céu e Bolsonaro na terra. Pastor, não entre na minha casa para falar mal de Lula, porque ele é meu pai. Estou falando de um crente.
Da mesma forma, do outro lado. Do outro lado é bonzinho, não é melhor não. Bolsonaro é um pai. É um pai para a nação. Aí o outro lado diz, não, ele é um genocida. Aí o outro lado diz, não, mas o outro é um ladrão de 9 dedos. Isso é política, irmãos? Não, irmãos, isso é uma nojeira no Brasil. E a política no Brasil vai se fazendo em cima disso, em cima de denunciar os podres do outro e meter a cadeira nas costas do outro. Essa é a política brasileira. É chamar o outro de cachorro e você vai e mete. Meu Deus do céu. Não sei para onde vai. Isso é a disputa de uma prefeitura da maior cidade. Né? O crente deve refletir sobre isso, sobre esses princípios políticos à luz da Escritura. Somente Deus e nenhuma outra criatura tem direitos soberanos sobre a criação. Somente Deus e nenhuma outra criatura tem direitos soberanos sobre a criação. Em segundo lugar, o crente deve saber: o pecado está no campo da política. Não há isenção pecaminosa no campo da política. O pecado está lá dentro. Então, o crente é obrigatoriamente cético. Cético. Vai fazer essas melhorias? Quero ver. É assim que o crente pensa. Vá lá, quero ver. Se você não fizer, você não tem meu voto mais. Mas o crente esquece até em quem ele votou. Você sabe quem você votou para vereador na última eleição? Você se lembra? Deixa eu terminar aqui falando disso para vocês, né? Que é uma tese importante do calvinismo, chamada soberania das esferas. Eu acho que eu consigo concluir. Já é 8:55, o horário me ajudou. Soberania das esferas, o que significa isso? Irmãos, essa teoria, ela se desenvolve exatamente do pensamento político calvinista na Holanda, do fim do século XIX e o início do século XX. Para esse pensamento calvinista, existem várias esferas de atuação da vida humana. A família é uma esfera, a igreja é uma esfera, a política é uma esfera, a educação é uma esfera, certo? Então existem várias esferas, por isso são chamadas de esferas de soberania. E por que soberania? Porque cada esfera é soberana, ou seja, ela é independente da outra. Está dando para entender aqui? Então a família é independente do Estado, a educação é independente da igreja, mas todas essas esferas estão debaixo do poder governante de Deus. Então todas elas devem ser geridas segundo Deus diz na sua palavra. A família deve ser guiada pela Escritura, a escola pela Escritura, a política pela Escritura, a arte pela Escritura, o comércio pela Escritura, tudo pela Escritura. Uma esfera não deve invadir a outra. Então o Estado não deve dizer à família como criar seus filhos. Isso está na esfera da família. O Estado não pode invadir, o Estado não pode dizer quantos filhos uma família vai ter. Isso é uma invasão de esfera. O Estado não pode dizer, me diga quanto você ganha e me pague por isso. Isso é uma invasão de esfera. O Estado está entrando num lugar que não é dele. Então, quanto mais as invasões de esfera vão acontecendo, mais prejudicial é para a vida humana e para a ordem social, porque vai se implementando desordem, absolutamente desordem, né? Então, a soberania das esferas demonstra também os efeitos da criação, da queda e da redenção. Como é que a gente pensa isso? Como é que a gente desenha isso na nossa mente? Primeiro, criação. Do ponto de vista cristão, o princípio criacional afeta toda a ordem social. Vamos lá, exemplos. Deus cria o ser humano. Então Deus é o Senhor da vida, certo? Deus é o Senhor da vida. Com vistas nessa verdade,
Deus é o Senhor da vida. O assassinato é correto? Não estamos falando aqui na legítima defesa. Estamos falando de assassinato. Não é correto. E quem legisla isso? As leis criacionais. Deus é quem cria. Deus dá a vida e Deus tira a vida. Ou a vida tirada com o comando de Deus, como aconteceu várias vezes no Antigo Testamento. Se Deus é o Criador, qual é a posição das Escrituras sobre tirar a vida de um feto? Deuteronômio vai dizer que não se deve matar o inocente. O inocente não deve ser morto. Então a criação determina como o ser humano vai viver. Se a criação mostra que há tempo de semeadura e de colheita, isso deve ser respeitado. É uma lei posta na criação. Se a criação mostra que uma criança tem saltos de desenvolvimento, esta é uma lei criacional. Então a ciência humana, em termos de ciência psicopedagógica, psicológica, psiquiátrica, neurológica, se desenvolve em cima dessa lei criacional. Os irmãos estão compreendendo isso? E se desenvolve a partir do que Deus deu. Como haveria neurologia sem a doutrina da criação? Entende? Como haveria medicina sem a criação? Então nós precisamos da criação e ela determina muita coisa. Agora, a queda, o pecado, também dirige o nosso modo de pensar em termos políticos. A importância da doutrina do pecado é fundamental para a compreensão do que é o Estado, do que é a sociedade, do que é a família, do que é a igreja. Se eu tiro a doutrina do pecado, como é que eu faço a leitura correta dessas coisas? Porque eu sei que Deus criou, mas a Bíblia diz que o homem caiu. Então a criação toda está afetada com isso. Então por que precisamos de leis? Por que precisamos de Código Civil? Por que precisamos de Constituição? Por que precisamos de regimentos diversos nas várias instituições? Por causa do pecado. Por causa do pecado. E Deus não é apenas o legislador que implementa a sua visão real nas Escrituras. Deus é legislador no universo também. E essas leis também estão na criação. Não é? Veja que Deus proíbe lá no Antigo Testamento cozinhar um filhote no leite da mãe. Já abriu esse mandamento? Deus proíbe o ato de crueldade, inclusive contra os animais, irmãos. Contra os animais. Então hoje nós temos leis que favorecem os animais, mas a Escritura já fala isso desde o Antigo Testamento. Qual é a base jurídica para o direito no Ocidente? É o cristianismo, irmãos. É a lei de Moisés. É a base jurídica. Quando você vai estudar a história do direito, você vai, começa onde? História do direito. Começa por onde? Que lugar? Que nação? Roma, né? Começa em Roma. Mas que ano? Que ano Roma é fundada? E Moisés? E Moisés? Bem lá atrás. E antes de Moisés já tem Platão que escreveu o livro Leis. Né? Mas e Moisés? Então a academia secular simplesmente ignora Moisés. Mas Moisés escreve um grande código legislativo. Está lá. O movimento e a cultura judaica influenciaram o pensamento social em todo o Ocidente, o pensamento judaico cristão. Né? E o conceito de redenção, como nós devemos observar isso? Devemos observar da seguinte forma: tem uma palavra que nós usamos chamada escatom. Ela vai dar origem à palavra escatologia. Né? Escatom tem a ver com as coisas futuras, as coisas finais. Então, o escatom bíblico, a nossa esperança do que virá, em todos os termos, nos faz então olharmos para o mundo com uma resistência a qualquer tentativa de redenção política, ideológica, social hoje. Vocês entenderam isso? Porque quando eu olho para os milagres de Jesus, que ele cura um cego, ele cura uma mulher com fluxo de sangue, ele cura uma mulher curvada há quase 2 décadas,
quando eu vejo os milagres de Jesus, ele curando um cego chamado Bartimeu, tudo isso, todos esses milagres de cura, apontam para um estado perfeito futuro, onde as enfermidades não existirão mais, onde nem a medicina será necessária, e onde os milagres de cura também não vão existir mais, porque o estado perfeito está posto. Então, o próprio trabalho de Jesus na realização dos milagres nos aponta para um estado futuro perfeito. Então, qualquer linha ideológica, política, que me promete um estado melhor e mais perfeito hoje, como cristão eu digo, é mentira. Não pode ser. Porque a Escritura diz que é diferente disso. Eu não posso adotar isso como minha verdade escatológica. Mas o que é que nós temos nas ideologias? Profetas. Vocês concordam? Temos profetas. Temos escritos sagrados. Vocês concordam? Sim. O Capital, de Marx. Pedagogia do Oprimido, de Freire. Não é? Tudo isso são livros sagrados para o pensamento. Os livros da escola austríaca para a direita, Ludwig von Mises, Hayek e vários outros economistas escreveram, e para eles aquilo é um escrito sagrado. Se eu implementar isso, então essa utopia se tornará realidade, enquanto a Escritura fala de um shalom. Percebe que cada ideologia tem uma posição concorrente com a escatologia bíblica. Cada ideologia tem uma posição concorrente com a escatologia bíblica. Elas vão dizendo: nós promoveremos o melhor final se nós implementarmos a nossa ideologia, se os nossos escritos sagrados forem guardados, se isso for estudado. E qual é o grande esforço? Dominação das escolas, dominação das universidades, dominação de todos os setores sociais, dominação cultural, dominação artística, dominação política. Tudo deve ser dominado para a implementação de uma religião civil ou de religiões civis. A grande guerra entre direita e esquerda nada mais é do que uma guerra de religiões civis. Política é religião. Política é religioso. Por isso que o crente deve observar isso com muito cuidado à luz das Sagradas Escrituras. Amém, meus irmãos? Perguntas? Vocês entenderam? Só para um exemplo a respeito dessa questão da luta de classes. Hoje a lei diz o seguinte: se você matar um homem, você vai pagar a pena de 6 a 16 anos. Se for uma mulher, hoje é de 12 a 30. Está sendo modificado agora, vai ser de 20 a 40. Veja como é. Aí hoje, na verdade, toda mulher que morre diz que é feminicídio. O feminicídio é quando fosse uma morte por questão de gênero. Eu vou porque eu gosto de mulher, então é para ser isso. Agora, veja que coisa tão assim. Quem vai fazer essa análise? Se o camarada foi matar uma mulher, você pensou, vou matar porque ela é uma mulher. Então... Exato. Aí que é a importância dos cristãos estarem presentes no debate público. Não para imporem sua posição, mas para pelo menos expor a verdade sobre as coisas. Colocar de modo lógico as coisas. De fato, muitas mulheres morrem nas mãos de um companheiro. De fato, muitas mulheres são agredidas, muitas mulheres são violentadas, muitas. Isso não pode ser negado. Mas a ideologia se apropria disso para um discurso de poder. Quando nós falamos de ideologia, nós temos dois conceitos básicos. O primeiro conceito é um conjunto de ideias e um discurso acerca de ideias. Então, um conceito desse não tem nada demais. Então, todo mundo tem uma ideologia nesse sentido, né? Então, todo mundo tem um conjunto de ideias e um discurso a respeito dessas ideias. Mas esse termo usado no nosso tempo não tem sentido. O que nós temos hoje é um conjunto de ideias implementadas para o domínio cultural.
Você tem um cânone, você tem escritos, você tem uma teoria, você tem profetas, você tem governantes que ouvem esses profetas. Então, vou dar um exemplo a vocês, né? 2 exemplos. Primeiro exemplo, para que eu seja o mais imparcial possível. O que diziam a respeito de Bolsonaro sobre quem era seu guru? Vocês lembram? Olavo de Carvalho. Mas quem sempre foi o guru de Lula? Frei Beto. Os 2 católicos. Olavo, católico conservador. Frei Beto, teologia da libertação, marxismo e tudo mais. Somado a Frei Beto, Leonardo Boff e toda uma turma da teologia da libertação. Percebe que sempre a religião está por trás, né, do debate público, do que está se fazendo na política, né? Então, como é que separa a religião de política? Você pode dizer assim, o Estado é laico, tudo bem, mas a religião está presente. A religião sempre vai permear tudo isso. O que importa que os cristãos façam é denunciar os ídolos sociais e políticos do nosso tempo. Aí precisamos ter líderes preparados, com uma boa formação intelectual. Não adianta só ser irmão, entende? É nosso irmão. Vai lá, irmão. Você tem o quê? Proposta que não, vou defender a família lá. Aí quando chega lá, o homem se desespera, como já aconteceu, já me procuraram, crentes já me procuraram. Pastor, aquilo é uma nojeira tão grande, misericórdia, como é que eu vou fazer agora? Ele não tinha o mínimo de preparo espiritual, o mínimo de preparo teológico, o mínimo de preparo intelectual para estar ali. Precisamos de crentes muito preparados, teologicamente, intelectualmente, em ciências que ajudem, seja direito, seja gestão pública, seja administração, seja área de saúde. Então, políticos na área que vêm da área de saúde também podem contribuir muito com a visão diferenciada. Precisamos de filósofos, precisamos de professores, precisamos de pessoas capacitadas, agora, que sejam cristãos na política, não políticos com broche de cristianismo. Essa deve ser a nossa posição. Pastor, quando essa visão de Abraham, de ter cristãos em todas as esferas da sociedade, política, cultura, arte, ficaria melhor? O que o senhor pode dizer sobre isso? O cristianismo dominasse todas essas esferas. Eu acredito que nunca aconteceria o domínio. Não acredito que aconteceria o domínio das esferas. Mas eu acredito numa influência cristã. Nós temos uma vertente, inclusive reformada, que defende o domínio, que eu acho inviável. Mas eu acredito que a influência cristã nessas áreas é possível. Assim foi a posição de Calvino de Genebra. Era uma posição de influência, não era uma posição de domínio. Então, nós temos poucos cristãos, vou dizer algumas áreas, pouquíssimos cristãos na área de cinematografia. Pouquíssimos. Temos pouca produção nessa área relevante. E quando eu falo assim, uma produção cristã cinematográfica, eu não estou dizendo basicamente que tem que ser uma história linda e deve ser contada como uma história de amor de um camarada que deixou a esposa e ele voltou porque aceitou Jesus. Nós podemos ter bons filmes cristãos que contam sobre o mal no mundo, a tragédia, de um ponto de vista cristão. Porque quando a gente fala de arte cristã, todos os termos, a gente só pensa no belo, no lindo. Mas a realidade caída do pecado precisa ser contada também na arte. Nós não temos pessoas ali. Pessoas que estejam no setor de jornalismo, por exemplo. Há um setor mais influente do que o jornalismo no Brasil hoje. Já disseram que é o quarto poder, irmãos. O jornalismo é o quarto poder. Uma grande empresa jornalística pode derrubar um político e pode levantar outro. Então precisamos de jornalistas
pessoas que têm imensa capacidade de produção de escrita, de produção de vídeo, de produção de rádio, com um pensamento cristão. Repito, não necessariamente o camarada está dizendo assim, não, porque Jesus nos ama. Vocês estão entendendo, irmão? O ponto não é esse. É claro que quando a gente tem a oportunidade de falar de Cristo, a gente fala. Mas o ponto é aplicarmos a cosmovisão cristã nessas esferas. Como é que se aplica? Primeiro, sendo crente de verdade, no trabalho que você está, e entendendo o que é que Deus quer a respeito daquilo. Então, se eu sou um artista, se eu sou um político, se eu sou um professor, se eu sou um professor de educação física, se eu sou um empresário, se eu sou um pastor, eu devo fazer ou exercer meu ofício à luz do que as Escrituras me apontam, para que Deus seja glorificado. Se eu sou um médico, eu exerço isso com muita ética, com muito vigor, com muita convicção de que Deus me chamou para isso, para aquela vocação. E Deus vai ser glorificado, contanto que eu faça da melhor forma possível, não abraçando visões conflitantes com o cristianismo. O que acontece no meio cristão são cristãos muito capazes intelectualmente nas suas áreas, mas eles não conseguem somar a visão cristã de mundo com a sua área. Então eles separam. Então, aqui até sexta eu sou isso, sábado, domingo eu sou da igreja. Então, para muitos cristãos, eu já conversei com gente assim. Eu sou um químico. De segunda a sexta eu sou evolucionista. Sábado e domingo eu digo que a criação aconteceu, porque eu estou no ambiente religioso, né? Então eu separo minha convicção racional, científica, das minhas convicções religiosas, como se convicção religiosa fosse anticientífica. E o que não é. O que existe é falta de investigação da revelação de Deus, da revelação geral de Deus, da revelação especial. Então eu acredito que os cristãos podem influenciar mais, mas o que falta é uma preparação cristã melhor para esses cristãos, porque temos muitos cristãos capacitados em várias áreas. Nós já temos, não é que nós não temos, temos muitos médicos, temos muitos advogados, temos muitos jornalistas, temos muitos professores, temos muitos, mas a preparação que eles têm em termos cristãos é quase nada. Seria então, pastor, para auxiliar essas pessoas, começar desde cedo com a educação cristã mesmo? Acredito que essa é uma porta. As igrejas devem repensar como estão lidando com a educação cristã. Se uma igreja não tem condição, por exemplo, de ter uma escola, mas será que ela tem condição de ter um reforço? Ela tem condição de juntar seus professores de matemática, português, filosofia e fazer um curso pré-vestibular para o Enem? Será que a igreja tem condição? Gratuito, inclusive fomentando essas pessoas a terem uma visão cristã de mundo. Será que nós conseguimos juntar professores de inglês para oferecermos um curso de inglês na igreja, desenvolvendo um método cristão do ensino do inglês? Será que isso é possível? Eu acho que sim. Há muita coisa que a gente pode fazer em termos sociais, né? E por que a gente não faz? Estudarmos sobre cosmovisão é bom demais. O problema é bom demais. Estudar, isso é fantástico esse assunto. Mas nós precisamos de gente lá na academia, na parte mais alta, discutindo com os doutores, sabe, com os PhDs, de tete a tete, assim. Minha visão cristã de mundo é bíblica, a sua não é. Mas eu conheço o que você está dizendo, eu li o que você leu, eu conheço a literatura, eu conheço a teoria. Não é apenas uma invocação à fé, só porque você não tem fé, eu tenho. Eu estou falando de competência, entende, irmãos? De competência, de crentes competentes discutindo a altura com qualquer pessoa para influenciar a sociedade. Agora, se nós não temos crentes competentes, você pega um desse aí, um aventureiro, e vai discutir. Você pega as últimas eleições presidenciais passadas, nós vimos isso. Você pega um crente lá, esqueci o nome dele, era um crente que estava lá debatendo, para ele debater com o Ciro Gomes. Ciro Gomes é um intelectual. Aí o crente passa vergonha. Ciro Gomes começa com aquelas frases dele lá do pombo que voou, que não sei o que lá, da formiga que caiu, que entrou no buraco do tatu, não sei o que. O cara já fica todo doido assim, ele está falando o quê? Né?
E ele começa a dar os dados lá, não sei o que 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 lá, porque a sombra, quando bate na parede, que reflete na luz do terraço, faz com que a água caia na janela. Aí o camarada disse, meu Deus do céu. E agora, Jesus, o que é que eu faço? Está arrependido? Né? Nós precisamos de gente competente. A igreja abraça todo mundo, tem do que não sabe ler até o doutor. E Deus não usa o que sabe ler. Deus usa o que não sabe ler. E Deus usa o doutor também. Deus usa o pescador como Pedro e usa o intelectual como Paulo. Essa é a vida da igreja. Mais ou menos, não Luciano. Pastor, o movimento feminista quer tornar a mulher o mesmo pé de igualdade do homem. Agora, a gente vê, interessante, é que eles não contemplam os direitos e os deveres, as obrigações. Só contemplam o direito. Se a gente olha para a Escritura, Paulo diz que os homens precisam considerar a mulher uma parte mais sensível. Se a gente olhar para o direito, o princípio da isonomia está dizendo que a lei tem que tratar os iguais como igualdade e os desiguais como desigualdade. Então, naturalmente, a gente vê o princípio da isonomia aplicado numa fila de banco, num hospital, né? Então, aquela parte mais sensível à vida do direito. Aí, como o irmão Oswaldo falou, está sendo aumentado a pena para o feminicídio, né? Então, observe que esse movimento só se preocupa em considerar os direitos, colocando a mulher no pé de igualdade são direitos, mas as obrigações a gente não vê isso. Verdade. Eu acho que, veja, quando nós falamos assim, não é um contexto da nossa igreja, mas de várias outras, nós falamos que um jovem vai estudar no seminário, fulano de tal está no seminário, a igreja dá graças a Deus. Quando diz assim, fulano de tal passou no vestibular para economia. Sejamos sinceros, é mais fácil a igreja se preocupar em comprar livros para o irmão que está no seminário ou para quem está na faculdade de economia. Porque se vê o seminário como um serviço sagrado. E o jovem que está estudando economia como um serviço secular. Então, nós não entendemos o que é a visão cristã de mundo, de fato. Quando nós observamos o grande crescimento dos ensinos feministas, nós temos alguns problemas, como eu venho dizendo, né? De fato, temos um problema de opressão e de violência, isso existe, nós não podemos negar, não podemos dizer que não é real, é real. Assim como é real o racismo. Eu já vi várias vezes racismo na minha frente. Já vi na minha frente. Crentes, pastores, encherem pedido de chegar no restaurante. Eu estava, chegar no restaurante, essa parte, corta aí, Márcio, depois lá. Chegar no restaurante, a gente sentar e alguém perguntar, você vai tomar o quê? Vai tomar coca? Ele disse, vou tomar não, que é preto. Pregador reformado. E terem negros na mesa conosco. Tinham negros na mesa conosco. Não é distante, é real. É real. Então, a luta de classes acabou fazendo com que muitos negros também se tornassem racistas em relação aos brancos. Não é? A palavra branquitude tomou proporção. Então, as diferenças, os problemas existem. O problema é que a ideologia, como eu disse, ela maximiza. Ela maximiza. Então, por que a mulher não tinha direito de voto? Porque quem votava é quem ia para a guerra. Mas não se diz isso. Se diz que é simplesmente uma opressão. Então, a história não é contada direito. É contada por uma vertente, né? Então você tem a realidade do fato opressivo e você tem a mistura disso com as falácias. Então você produz um esquema cultural que é mais fácil sempre observar a grande opressão e a solução que a determinada ideologia vai ter para aquilo.
Em tese, o cristianismo nunca vai ter. Por outro lado, nós temos grande culpa nisso, os cristãos, temos grande culpa nisso, porque nós não falamos. Os grandes teólogos que estão na mídia, que tem milhões de seguidores, 30 mil seguidores, 2 milhões, 4 milhões, 5 milhões, não falam essas coisas, porque eles não querem ficar malquistos, eles não querem ser cancelados, mas eles têm voz, e Deus deu voz, mas nós nos retraímos, não vamos falar. Não vamos falar nisso, porque nas igrejas também não se fala. Muitos pastores não falam absolutamente nada de política, porque eu não quero perder fulano de tal que é dizimista. Que 10% das entradas da igreja é o dízimo desse irmão. E ele tem determinada ideologia, então eu não falo nada. Porque o presbítero fulano de tal é de tal vertente, então eu não falo nada. Então eu tenho um presbítero de direita e tenho um presbítero de esquerda. Eu não digo nada, eu digo que eu sou de Jesus. Eu não critico ninguém, porque eu não posso perder ninguém. Então, amordaça o pregador também. Então, nós temos grande parte de culpa de não nos pronunciarmos, de não conhecermos, de não falarmos sobre isso, de não discutirmos sobre isso. Os nossos jovens vão para a universidade sem nunca ter ouvido nada do que vocês ouviram hoje. Nada. Eles apenas chegam, os professores são grandes heróis, mamãe não terminou o primeiro grau, e agora a professora fulana de tal, com PhD, pós-doutorado, está falando comigo. Essa mulher é uma autoridade, minha mãe não é. Veja que desvantagem, né? Então a igreja precisa de fato repensar e como abordar esses temas. Todas essas falas de vocês são sensacionais, mas eu sinceramente espero, irmãos, que nós cresçamos na compreensão disso, não apenas absorvamos, mas nós cresçamos na compreensão de tudo isso, né? Na prática. A irmã Amanda tem a palavra. Sim. A primeira reunião que aconteceu para dar os direitos civis para as mulheres aqui dentro de uma igreja, lá na igreja presbiteriana dos Estados Unidos, e aqui justamente os homens brancos, héteros, cristãos, a ideia de conceder às mulheres direitos. Pois é. Mas não se fala sobre as influências cristãs para o avanço da civilização, não se fala. Mas o Ocidente não seria Ocidente se não fosse o cristianismo. Não seria. Mais alguém quer falar? Tudo em paz? Amém? Falei 1 hora e 37 minutos. Cabe vocês, irmãos. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Estou com medo de apertar aqui. Obrigado, Senhor, por esta noite. Abençoa-nos com tudo que ouvimos, discutimos, pensamos. Livra-nos dos ídolos políticos. Dá-nos convicção bíblica. Dá-nos coragem. Dá-nos sensatez. Dá-nos sensibilidade ao mesmo tempo, firmeza no que a Tua Palavra ensina. Não permita que sejamos absorvidos por ideologias, mas permita que cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo. Em nome de Jesus, oramos assim. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Até a próxima.